Olá, pessoal! Obrigado aí, muito obrigado. Vocês que me seguem no YouTube, Instagram, Facebook, das mídias sociais, muito obrigado. Eu sou o Pastor Ranulfo e algo que eu gosto muito de fazer é cozinhar. É um hobby que eu venho aí já há mais de 40 anos, né? Na cozinha, sempre no amadorismo, né? Então eu me distraio quando estou aqui, né, com esses ingredientes e alegra meu coração fazer e ver vocês saboreando, né, experimentando. Às vezes faço acarajé, tem pessoas que não gostam de acarajé, mas também nunca comeram acarajé. Então, tem que comer, tem que experimentar, né? Mas a gente respeita quem não gosta de acarajé. Mas há algo que eu trago também da Bahia, que eu faço há mais de 40 anos, né? E a gente vai sempre aprendendo aqui, aprendendo ali. Quem, na realidade, inventou e criou, quem criou essa receita de pão delícia foi Elíbia Portela, Masterchef de mão cheia, uma pessoa maravilhosa, aí de Salvador, meu amor, Bahia, Elíbia Portela. E o pão delícia, não tem como falar do pão delícia, ensinar a fazer o pão delícia e não lembrar e mencionar o nome da Elíbia Portela. Então, a gente vai fazendo, mexe aqui, mexe ali, mas o pão delícia nunca vai deixar de ser delicioso. Uma delícia de pãozinho. E aqui estão os ingredientes, né? Eu vou já fazer propaganda dessa farinha. Existem muitas farinhas boas, mas eu sempre gosto de usar a farinha da marca Fina. Eu gosto muito de usar essa farinha, tanto que eu procuro sempre fazer o pão delícia com essa farinha. Procuro nos mercados e eu fico triste quando não acho. Alguns supermercados aqui no Distrito Federal vendem, mas eu acho que muita gente compra e acaba o estoque e eles não renovam o estoque. Mas sempre que eu posso, eu faço o estoque dessa farinha para que nunca falte a farinha fina na hora de fazer o pão delícia e outras receitas também. Aqui temos 500 ml de leite, 3 colheres bem cheias de margarina ou manteiga, 3 ovos, 3 colheres de fermento em pó, esse fermento de fazer pão, né? Aqui 7 colheres de açúcar, uma pitada de sal e não pode faltar o amor. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vou fazer aqui essa receita e deixa eu colocar logo a farinha aqui, porque eu já começo com a farinha. 1 quilo de farinha. Então fica tranquilo que é 1 quilo de farinha, né? Pode ser que você precise colocar mais um pouco de farinha. Aí eu já deixei a reserva aqui, farinha fina, para dar o ponto, se precisar. Então já tem aqui, né? Então vamos lá. Aqui no liquidificador, deixa aqui mais próximo, eu vou estar colocando os ingredientes. Mas antes disso, eu vou colocar aqui no fermento 1 colher de farinha de trigo, 1 colher de açúcar. Você pode colocar tudo junto, mas é algo que eu já acostumei a fazer desse jeito, né? E daí coloco um pouco de leite. Primeira coisa que eu faço é isso, mas existem pessoas que já colocam tudo no liquidificador. Eu coloco aqui só para dar essa mistura
aqui já vai desenvolver. Agora sim, eu vou para o liquidificador e vou colocar a manteiga. Então você derrete a margarina aí no 1 minutinho no micro-ondas e já aproveita para colocar aqui as cascas de ovos. Bem, esses ovos comprei ontem, né? Então eu acho que tá novo. 3 ovos para 1 quilo de pão delícia. Sabe o que acontece? 1 quilo de pão delícia você faz de 50 a 60 pães. Vai depender do tamanho. Eu vou estar mostrando a vocês depois o tamanho desse pão, né? O tamanho do pão delícia, você pode tirar ele maior, menor, para coquetel, pequenininho. Vai depender para a ocasião que você vai usar. Se é aniversário, né? Se é para lanche, se é para vender. E falando de vender, quer ganhar dinheiro vendendo pão delícia? Olha, vou te falar, 50 pães delícia, se você vende esse pão a R$3, dá R$150. Imagina aí, R$150. Você vai gastar aqui, eu não fiz, né, a contabilidade, mas talvez você gaste, porque tem o queijo parmesão, né? Eu não apresentei, porque é outra etapa, mas tem o queijo parmesão, pode ser que você gaste aí, no máximo, R$40. O lucro, R$110, R$100 a R$110 para fazer. Mesmo assim, talvez você não gaste R$40, você gaste R$30 para fazer esse pão delícia, 50 pães. Aí você vai ter um lucro de R$120 em cada quilo de farinha de trigo. Vamos lá, vamos seguir com o vídeo. O leite, né, 500 ml de leite, já tirei um pouco aqui para colocar no fermento. 7 colheres de açúcar. O sal está aqui, mas o sal não vai no liquidificador. O sal vai aqui. É importante você separar o sal, porque já aconteceu eu esquecer de colocar o sal, né? Aí, quando eu lembrei, já foi depois, tive que fazer, mexer na massa novamente. Mas você deixa o sal por perto, né? Porque é importante o sal no contexto e nessa massa de pão delícia, né? Para dar o sabor. Olha aí, ó, o fermento já deu ponto aqui, ó. E só enquanto a gente conversava aqui, já deu ponto. Vamos lá. Aê! Pronto! Todos os ingredientes aqui: ovos, leite, açúcar, manteiga. Pronto, aqui agora vamos bater tudo aí. É isso aí, pessoal. Pão delícia, pega pão. Mais delicioso pão do mundo, né? É o pãozinho maravilhoso. Aqui está o quilo de farinha de trigo. Ok. E lá vamos nós, hein? Vamos nós. Delicioso pão delícia. Vou puxar o liquidificador aqui. Vamos lá, deixar por aqui para ficar mais perto, né? Vamos lá. Aí eu coloco sem medo.
delícia. Já há 40 anos, ou mais de 40 anos, fabricando o Pão Delícia. E amo fazer o Pão Delícia. Quem experimenta esse Pão Delícia gosta, ama. Amanhã é Dia das Mães. Hoje é sábado, né? Não sei que dia você vai estar assistindo esse vídeo, mas amanhã é o Dia das Mães. E eu sou pastor da Nova Igreja Batista da Vitória, aqui na cidade do Riacho Fundo 1, uma das cidades administrativas do Distrito Federal. A massa aí como é que tá ficando, né? E deu ponto. Não preciso usar mais essa farinha que eu deixei aqui, porque eu deixo, se não der ponto já tá por perto. Mas deu ponto. Agora é amassar, né? Chegar perto de vocês. Essa é a massa do Pão Delícia. É o Pão Delícia, maravilhoso pãozinho da Bahia. Eu falo da Bahia, mas está no Brasil e no mundo, né? Depois eu coloco a receita aí para vocês. Não pode esquecer a receita. 1 kg de farinha de trigo, 500 ml de água, 3 colheres de sopa de fermento, 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma pitada de sal. E é isso aí. É claro que é para o pão. Depois, para finalizar, nós vamos precisar de 100 a 200 gramas de queijo parmesão. Vai depender do tamanho dos pães que você vai fazer. Então, esse pão é um pão maravilhoso. Festa de casamento, festa de aniversário, batizado, Natal, Ano Novo, festa junina e tantas outras festas que existem. Na Bahia não falta o Pão Delícia. Pronto. Agora ele vai ficar aqui 30 minutos. 30 minutinhos. Fechado. Olá pessoal, voltando aqui, né? Voltando. Próxima etapa. Aqui está a nossa massa. Olha, a massa cresceu muito, que ultrapassou e abriu a tampa. Aqui está. Que massa linda, fofinha. Esse é o Pão Delícia, né? E aqui está essa massa do Pão Delícia. Já vou aproveitar aqui. Olha aí. Pronto. Aqui está a massa do Pão Delícia. Pronto, agora já está no ponto de nós começarmos a fazer os bolinhos. Isso aí. Aqui está o óleo para untar
Você pode untar a mão com óleo, com margarina, manteiga. E aqui está. Vamos lá. Pode fazer o pão desse tamanho, pra gente, desse tamanho, o certo. Pode fazer, aquele grande. Pode fazer médio. Pode fazer médio. É o que eu já coloquei aqui, vou até tirar. Que eu vou fazer aperitivo. Café da manhã, do Dia das Mães, amanhã, na Nova Igreja Batista Vitória. Aí o dedinho vai, né? Aí você vai deixar menor. Olha aí. Então, é isso aqui. É o segredo. Isso aí, pessoal. É o Pão Delícia. O pãozinho mais famoso da Bahia. Pão Delícia está para a Bahia, assim como o pão de queijo está para o mineiro. É isso aí, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver em quanto tempo eu consigo fazer 1 quilo de farinha de trigo com um pãozinho menor. Aí vai ser em mais quantidade, né? Quanto menor o pãozinho, mais nós vamos ter pãozinho aqui na nossa assadeira. Então eu deixo aqui, eu vou fazendo aqui, colocando bem organizado, em fileira de 4. E aí, vamos lá. Vamos ver quantos pães, 1 quilo de farinha de trigo, nesse tamanho aqui, que é um tamanho menor, né, do que a gente costuma fazer. E aí nós vamos lá. A prática, né, às vezes a pessoa vai fazer o pão delícia e já quer, na primeira vez, que o pão fique perfeito, né, do tamanho, no formato. Mas eu falei para vocês que eu faço pão delícia há 40 anos. 40 anos aprendi com minha amiga Maria de Serrinha. Maria Tuí, Maria de Seu Salvador, Maria de Louri, a mãe da Mônica. Eu acho que hoje é aniversário da Mônica, hein? Tem que mandar uma mensagem para minha amiga Mônica, de Maria de Louri, em Serrinha. E Maria, que é o melhor e delicioso pão delícia de Serrinha, eu sempre aparecia por lá, né? Eu gosto de colocar aqui no forno para proteger mais, né? E quanto mais quente o local, sem ventilação, ele cresce mais, né? Aí a fermentação é melhor. Então eu coloco ali no forno. Quando eu for ligar o forno, eu tiro para deixar o forno aquecido. Não pode colocar esse pão no forno frio e sem aquecer. Aquecer sempre o forno antes de colocar o pão delícia, tá ok? Então vamos lá, tentando ir o mais rápido possível, mas vamos lá. É o pão delícia da Bahia, hein? Esse pão, alguns chamam também de pão nuvem, né? Mas o pão é pão delícia. Talvez pelo fato de ser leve, né? Pão nuvem, pão algodão. Não, é pão delícia. Pão delícia, né? A gente com a mão, com a luva, fica mais fácil de você manusear, né? Manusear é mais higiênico e ele solta mais fácil, não gruda nas mãos, tá? Aquela assadeira eu fiz 20 pães. Essa aqui vai aumentar, né? Essa
vai para 24, ela é maior. Então, com 24, 44 pães. Já 44 pães. Vamos lá. Vou colocar aqui. Depois vou ver o vídeo em quanto tempo eu gastei para fazer o pão delícia. Olha, você, sim, para mim, como homem, é difícil falar e fazendo, né? Mas tive esse desafio quando eu fui fazer a primeira eliminatória do MasterChef lá em São Paulo, na Band. Então, foi o primeiro desafio, cozinhar e responder as perguntas que eles faziam ao mesmo tempo. Às vezes, quando de repente eu me via parado e o chefe então me falava: olha, o tempo está correndo. Aí eu me voltava porque eu estava fazendo lá a comida, cortando os ingredientes, montando e respondendo ao mesmo tempo. Então, eu tinha que pensar, e daí para responder eu parava, né? Eu dava uma parada e não me atentava que eu tinha tempo, né? Lá na Band, no MasterChef, foi uma experiência incrível. Eu fiquei já no primeiro programa, gravei o primeiro programa, mas fui algumas vezes em São Paulo para fazer os testes, né? E cheguei até o primeiro programa. Na 10ª temporada estivemos lá, alegria, mesmo não conseguindo passar, mas nunca imaginava que eu chegaria até aquele nível de competição. E aqui está, mais 24. Então, fizemos aqui, olha, ainda tem uma massa aqui, ó, colocando na assadeira, mas fizemos 68 pães delícia, com 1 kg de farinha de trigo. Ele menor, né? Você pode fazer de 50 a 70, que aqui vai passar de 70, mais 20 primeira assadeira, depois 24 na segunda assadeira e 24 na terceira assadeira. Então, 68 pães. 68. Acho que eu vou fazer uma pizza, um pãozinho aqui com esse aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos esperar ele crescer para colocar no forno. Isso aí, aqui já com os pães, né? Olha o pão delícia aqui, já no ponto para ir para o forno, né? Essa primeira assadeira foi essa menor. Então, aqui tem 20 pães, né? Eu já vou colocar aqui. Forno pré-aquecido. Vamos lá. Fiz 68 pães. Sobrou um pouco de massa. E como a massa do pão delícia é uma massa mais macia, eu coloquei, né? Coloquei mais farinha de trigo, né? E daí deixei uma massa mais firme. E tá aqui, depois vou colocar a gema e esse pão vai ser recheado com atum.
Ficou delícia pão com atum. Então, nós vamos também levar esse pãozinho aqui para o café da manhã do Dia das Mães, lá na Nova Igreja Batista da Vitória. Então, 10 minutinhos e nós vamos voltar para tirar os pães e colocar a outra assadeira. É isso aí, pessoal. Chegou a hora de tirar a primeira assadeira de pão delícia. Vamos lá, ao forno. Essa é a primeira assadeira. Foram 13 minutos. Pão delícia assado. Pode ser que vocês achem, nosso, tá, né? Branquinho. Mas o pão delícia, o tradicional pão delícia é desse jeito, é assim, que vai dar o acabamento e a beleza, o sabor do pão delícia, é o queijo parmesão. Mas aí está, pão delícia assado no tempo, né? Vamos a outra assadeira e marcar mais 10 minutos. Deixa esfriar um pouco. Cobrir aqui. É isso aí, pessoal. Pão delícia. Segunda assadeira vai estar saindo. Aqui, queijo parmesão. Esse pacote tem 100 gramas. Vou estar utilizando aqui 200 gramas de queijo parmesão. Se utilizar tudo, maravilha. Se não, agora vamos lá tirar o pão. Delícia. Pão delícia. Mais outra assadeira de pão delícia. Aqui. Vamos colocar a próxima. A última assadeira de pão delícia. E vamos se preparar aqui já para começar a organizar o pãozinho, passar a manteiga e o queijo parmesão para dar o acabamento no pão delícia. É hoje! Uma característica do pão delícia é que ele é branquinho, né? Então, o acabamento é esse aqui, ó. Queijo parmesão. Você vem aqui. E a mágica acontece, né? Eu estou levantando aqui para facilitar, para que vocês possam ver o pão delícia como muda totalmente a partir do momento que coloca o queijo parmesão. Então, é desse jeito. Passa a margarina, ou pode passar a manteiga. E aí você capricha no queijo parmesão, que é o que dá o sabor delicioso por cima do pão delícia. E nada melhor do que a gente saber se realmente está uma delícia. Está aprovado. Delícia de pão. Queijo parmesão também muito gostoso. Então, que pode alterar aí normalmente no sabor é o queijo parmesão, né? Gostoso demais. Muito bem, muito bem. E aqui estamos. Olha o pão delícia aqui. Olha o pão delícia. Tem outra assadeira com 24 pães lá dentro, né? Aqui é a massa.
Lembram que no início eu fiz 68 pães de delícia e sobrou massa. 1 quilo de farinha de trigo, veja, 68 pães de delícia. E a massa que ficou, eu coloquei mais um pouco de farinha de trigo. E olha o tamanho, ficou um pão lindo. E nós vamos passar a gema nesse pão, pincelar com gema. E esse pão nós vamos rechear ele, depois de pronto, vamos rechear com atum. Fazer um atum com maionese, um atum delicioso, um patê de atum e vamos rechear ele com atum. E aqui está nosso pãozinho. E agora vamos tirar o... Acho que já tá bom. A outra assadeira nós vamos tirar. Pão delícia. E vamos tirar a assadeira. Bem, tá um ponto aqui. E vamos colocar esse... Isso aí. Agora vamos dar o acabamento nesse pão delícia. Vamos colocar, como é para amanhã, vamos colocar nesse vaso plástico e ele vai conservar e amanhã vai estar uma delícia. Finalizando esse vídeo, a última receita. Coloquei no fogo o pão. Aqui o pão delícia. Aí, aqui ó, o pão maravilhoso. Olha aí. Soltinho. Vamos lá. Esse é o pão. Feito com a mesma massa do pão delícia, só que acrescentado mais farinha de trigo. E desse pão lindo. Para vocês. Imagina passar manteiga nesse pão agora, hein? Obrigado, pessoal. Deixe seu like e me segue aí no canal.